Amém, amém. Cumprimento mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Deus está falando aqui aos nossos corações hoje, desde o início, falou na reflexão sobre o poder da oração, entregar a vida a Deus, colocar a nossa confiança no Senhor, que o amor lança fora todo o medo. E talvez você que está ouvindo essa programação hoje, acordou hoje com medo de algo, acordou hoje temendo por algo na sua vida, ou na vida do seu filho, na vida de um ente querido. E Deus vem aqui confirmando que Ele está conosco. Aleluia. Independente da circunstância, independente da situação, independente da adversidade. O amor de Deus, que entregou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, numa cruz, para que você pudesse ter uma esperança viva. Esse amor, ele lança fora o medo para que você realmente encontre a paz. A paz lá de Filipenses 4:7, a paz que excede a todo entendimento, que renova a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Portanto, eu começo aqui esse alimento para a alma, clamando ao Senhor que nesta noite você possa revigorar a sua fé, que você possa crer nesse Cristo, que você possa encher o seu coração com a palavra de Deus, crendo que esse amor, Ele cuida de você, que esse amor que te abraça, esse amor que te protege, esse amor lança o medo para fora, porque o medo é algo que vem do nosso inimigo, que vem de fora. Dentro de você precisa estar a certeza deste amor de Deus. Dentro de você precisa estar a fé, porque a fé faz você dar passos largos na direção segura, na direção de Deus. A fé no Senhor, ela vai te enchendo de uma maneira tão grande que você começa a perceber esse amor, e aí você começa a se fortalecer. E aí você, mesmo que esteja agora angustiado, com medo, paralisado, mesmo que você inclusive esteja em cima de uma cama, a sua fé pode te curar. A sua fé pode fazer Jesus tocar aí na sua alma agora, na sua vida, na sua ferida, na sua doença, para te trazer a saúde, para te trazer a paz, para te livrar do medo, para te livrar da angústia. A sua fé pode fazer seu telefone tocar, pode fazer você receber uma mensagem, abrindo uma porta de emprego, trazendo a notícia de um livramento. Mas é somente pela fé. A palavra que Deus colocou no meu coração hoje está lá em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Versículo 13: E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. O livro de Hebreus, nós não sabemos quem foi o seu escritor, mas ele escreveu uma carta direcionada ao povo hebreu, ao povo judeu, ao povo separado por Deus, em um momento em que a igreja estava crescendo, se levantando, e se levantou uma perseguição dos próprios judeus contra a igreja, porque a primeira perseguição contra a igreja, irmãos, foi dos próprios judeus. Judeus, então, convertidos a Cristo Jesus, eram perseguidos pelos seus irmãos. E Paulo é o exemplo disso. Paulo, que era um perseguidor daqueles que se chamavam homens do caminho, daqueles que seguiam Cristo, se converte na estrada de Damasco e começa a anunciar que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que ele era o sumo sacerdote, e começou a ser perseguido por aqueles que eram do Sinédrio, por aqueles que eram inclusive amigos dele, por aqueles que eram fariseus como ele, por aqueles que eram mestres da lei como Paulo.
Então esse livro aqui, ele vem testificar de que Jesus é o sumo sacerdote de todas as coisas, mas também vem alertar para que os irmãos se mantenham na fé, independente da adversidade, independente da perseguição. A mensagem do livro de Hebreus é para que você tenha fortalecimento da sua fé, tanto que ele cita aqui os heróis da fé, para que você possa ter eles como exemplo, ter eles como exemplo de fé. E no livro de Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza das coisas que virão. A fé, como o irmão Fábio disse, é um movimento que faz você ir na direção daquilo que você acredita, que faz você crer contra a esperança, que faz você andar mesmo na direção do vento contrário, que faz você pisar mesmo que sem que você tenha certeza de que existe o chão. Mas ela te dá uma confiança em Deus, de que se você pisar, Deus coloca o chão. De que se o vento estiver muito forte, Deus te dá força para que ele não te derrube, e ele pode entrar na sua vida em algum momento e pela palavra dele, ele pode fazer o vento parar, ele pode fazer a tempestade cessar e te colocar num lugar seguro. O texto começa dizendo que a palavra de Deus é viva e eficaz. Jesus, no Evangelho de João, começa dizendo que em princípio, era o Verbo que estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, ou a palavra, como você queira entender, pela qual todas as coisas foram feitas. O livro de Gênesis começa dizendo que Deus criou o mundo, criou todas as coisas, disse: haja luz, por intermédio da palavra. E João diz que a palavra estava com Deus lá, e a palavra, ela encarnou, e a palavra é Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o primeiro, o único e verdadeiro. E Jesus, quando estava diante de alguém, quando alguém estava diante de Jesus, não tinha como não perceber a presença de Jesus. Jesus não conseguia andar sozinho. Ele não conseguia ir em nenhum lugar sem que as multidões estivessem o acompanhando, o apertando, o oprimindo. E tem passagem, por exemplo, quando alguns amigos decidiram levar um amigo que estava numa maca, e eles abrem um telhado. Tá lá no Evangelho de Marcos, também tá em Mateus. Os amigos, por ver a multidão ali, eles decidem abrir o telhado para colocar a maca, para colocar o amigo que estava precisando de ajuda. E Jesus, quando vê aqueles amigos, quando vê a fé daqueles amigos, ele: olha, você está perdoado os seus pecados. E alguns começam a pensar: quem é ele para perdoar pecado? Jesus, então, que era a palavra, ele escuta assim seus pensamentos mesmo. Ele conhece seu pensamento, porque a palavra de Deus, ela é viva, porque Jesus é vivo. A Bíblia diz e afirma, e os seus discípulos testificaram de que ele ressuscitou, e por 40 dias permaneceu junto dos discípulos, discipulando eles. E esse Jesus que é vivo faz com que essa palavra continue viva. E ele mesmo disse que tudo que está escrito, toda a palavra que foi lançada da boca de Deus, ela se cumprirá. A terra vai passar, os edifícios que foram construídos pelos homens vão passar, os governos, os príncipes, os presidentes vão passar, mas a palavra de Deus, esta jamais passará.
Ah, Jesus. E aqui ela diz que ela é eficaz porque ela traz um efeito positivo. Tudo que é eficaz traz um efeito positivo, traz um efeito positivo na sua vida. O que se fala quando você toma, olha, um determinado medicamento, determinado remédio, determinado tratamento tem eficácia, sabe por quê? Porque trouxe um efeito positivo. Então a palavra é viva e é eficaz porque em você ela traz um efeito positivo, ela vai te transformar, porque essa palavra ela é penetrante. Ela tem o poder de penetrar até um lugar como uma espada de 2 gumes que vai cortando para os 2 lados, separando, dividindo a alma, centro das nossas emoções. E eu já quero dizer que é a nossa alma que Jesus veio salvar. A preocupação que Jesus tem é com a sua alma. Óbvio que Jesus olha a sua dor, o seu sofrimento, ele vê as suas necessidades. E a Bíblia é bem clara que aqueles que buscam o Senhor, o salmista diz que nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, se você é uma pessoa justa, que busca a Deus e anda na clareza de Deus e anda nos princípios de Deus, pode ter certeza, irmão, que a providência vai chegar na tua casa. Mas o que Jesus quer é a sua alma. Porque o corpo físico, que fala aqui as juntas e medulas, quando nós apagarmos os nossos olhos, esse corpo que foi feito do pó e do barro, ele vai derreter, vai virar pó de novo. O espírito, que é o sopro de vida que Deus soprou nas narinas, que está lá no livro de Gênesis, o sopro, ruá, em hebraico, é o espírito de vida, volta para Deus porque pertence a Ele, mas a alma, ela tem um poder de escolha e de decisão. E por nós termos esse poder de escolha e de decisão, esse livre-arbítrio, infelizmente muitas das vezes nós acabamos escolhendo, por conta das nossas emoções, o caminho errado, o caminho do pecado, porque nós somos descendentes de Adão e Eva que pecaram. E essa descendência acabou nos corrompendo, nos trazendo uma iniquidade, que mesmo nós querendo fazermos as escolhas certas, nós acabamos falhando. Mas Jesus então veio aqui, como a palavra encarnou entre nós, nos ensinou o que era o certo a seguir, e foi lá e se sacrificou pela sua alma, para que você possa fazer a escolha certa. E aí ele deu a palavra que entra dentro de você até o ponto que divide alma, medula juntas e separa a alma do espírito, para arrancar, para tirar tudo que não é bom, para trazer a eficácia da palavra para dentro de você, para que você escolha por Jesus, escolha para que a sua alma possa viver eternamente com Deus. Aleluia, Jesus. E, irmão Fábio, eu sou cirurgião e eu já tive a oportunidade de fazer muitas cirurgias. E quando eu li essa palavra aqui pela primeira vez como crente, eu não tive como não fazer analogia àquilo que eu fazia. Porque olha só, irmão, quando você vai fazer uma incisão, por exemplo, numa região de medula, né? Uma região onde tem inserção de músculo, porque assim, o músculo, ele tem uma inserção, você não tira o músculo com a mão não, irmão. Para você poder desinserir um músculo do osso, você precisa usar um bisturi elétrico, que eu associo que é a espada de fogo. Olha só, irmão Fábio, eu tô falando da minha experiência de trabalho. Se você não passar o bisturi elétrico ali, se você não passar o fogo, você não divide a junta da medula. Você não separa de jeito nenhum. Com a sua mão, com a sua força, você não consegue fazer isso. Então, às vezes, você está tentando preencher aí alguma coisa, você está tentando fazer algo, você está tentando tomar uma decisão usando o seu conhecimento, a sua força, e Deus está falando para você:
Não tem jeito, você não consegue. Se não for a minha palavra para arrancar isso que tá dentro de você, para tirar esse medo, para tirar essa mágoa, para tirar esse rancor, para tirar esse desejo de vingança, para tirar essa tristeza, para tirar essa angústia, você não vai conseguir fazer isso sozinho. E Deus está te oferecendo então aqui algo novo para você que não conhece a Jesus. Ei, recebe a minha palavra, recebe meu filho Jesus, que eu arranco tudo isso aí de dentro de você. Arranco essa dor, esse medo, eu levo a cura para sua alma, eu levo a cura para o seu físico. E tem mais. A palavra é esse fogo, sabe? Aonde ela passa, ela corta. E onde passa, vai desinserindo ali aquele tecido todo. E sabe o que acontece? Olha que lindo aqui, versículo 13. Aí eu consigo ver o osso. Eu consigo ver a medula. Eu consigo ver o que está embaixo, irmão Fábio. Branquinho, claro. Então a palavra de Deus, ela interpreta aquilo que vai dentro do seu coração. E quando a Bíblia fala de coração, está falando de sentimento. Ela sonda aquilo que vai dentro de você. Ela sonda as intenções do seu coração. Não é para ficar apontando para você, não. É para arrancar mesmo, para tirar, para que você possa colocar uma novidade dentro de você. E essa novidade é Jesus, que traz a paz, que excede a todo entendimento, para que você não tenha medo, para que você viva em paz, para que você ande em segurança, como o irmão Fábio falou, para que você confie em Deus, para que você desenvolva um relacionamento com Ele. Então, olha só, vai deixando tudo, sabe aquilo que estava encoberto? Descobre. E fica descoberta a palavra. Você não consegue se esconder de Deus. Você não consegue esconder o seu sentimento de Deus. Você não consegue esconder o seu pensamento de Deus. Então vamos colocar cativa a nossa mente para Jesus, porque é da nossa mente é que surge o nosso sentimento. Nós pensamos e depois que nós pensamos, nós sentimos. Então vamos dar essa oportunidade para nós mesmos de pensarmos conforme Deus quer que nós pensamos. E Jesus nos dá isso. A palavra de Deus nos renova de uma forma que nós podemos ter acesso a isso. Então não tem como a gente se esconder de Deus. O melhor que nós temos a fazer é entregar a nossa vida a Ele. Tirar a força do nosso braço, porque acabei de explicar aqui. Você pode ficar lá, se quiser, vai lá na cirurgia, tenta lá tirar, desinserir um músculo. Você não consegue com a força do seu braço, não, você vai cansar. Você pode pedir para 10 pessoas fazer, que não vai conseguir. Você vai precisar da ajuda do fogo. E o fogo, eu associo, irmão Fábio, que é a palavra de Deus. Ela tem esse poder de separar. Eu queria finalizar aqui, lendo para vocês um trecho da Bíblia. Não vou pregar mais não, irmão. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Eu quero ler com os irmãos aqui o capítulo 21 do livro de Apocalipse. Quero ler aqui alguns trechos, se o irmão quiser acompanhar aí. O novo céu e a nova terra. Jesus vem para salvar sua alma. Jesus quer levar você para morar no céu com Ele, na eternidade. E olha que coisa linda, olha que promessa. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Olha que promessa, irmão. Olha que promessa da vinda de Jesus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas
todas as coisas. Eis que Deus está dizendo para mim, para você, esta noite: eis que faço novas todas as coisas na tua vida. Creia em mim, creia em Jesus. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será o meu filho. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, irmão, por essa palavra. Glória a Deus por essa liberdade que Cristo nos dá. Glória a Deus por você estar ouvindo esta palavra e ter oportunidade nesta noite de se arrepender dos teus pecados e entregar a sua vida para Jesus, porque Ele comprou ela com preço de sangue. Ele comprou toda a cédula que tinha contrária contra a sua vida só para poder rasgar aquilo que te escravizava. Jesus pegou, Ele rasgou, Ele tirou para Ele e redimiu você, redimiu a mim, para que você possa ser livre na sua alma, para escolher o certo. E a escolha certa é escolher por Jesus Cristo, porque Ele é o único, Ele é o único fiel e verdadeiro. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o único que tem o poder de levar você para a vida eterna, de levar você para morar nesta cidade santa, aonde não há pranto, aonde não há dor, aonde não há morte, aonde não há pecado. E a sua vida aqui precisa ser uma vida em comunhão com Deus, em comunhão com o Espírito Santo, que te sela quando você levanta as tuas mãos e se arrepende dos teus pecados e recebe Jesus na sua vida como o Senhor e Salvador dela. O Espírito Santo, então, nesta noite, caso você esteja decidindo por Jesus, Ele vem para selar você. E neste selo, dentro do selo, está o sangue de Jesus, que tem poder para te curar e para te livrar de todo o mal. Porque a partir deste momento, a partir da hora que você aceita Jesus, Satanás não tem mais nenhum poder sobre a tua vida. Ele não pode mais te tocar. Os anjos do Senhor estão ao seu redor, estarão ao redor da tua casa, da tua família, e colunas de fogo se levantarão ao redor da tua casa. E você passará a ser guiado pela palavra de Deus, que é a lâmpada para os teus pés e a luz que te conduz. A palavra de Deus, que é viva e eficaz, porque ela traz um benefício na sua vida. Ela também te guia, ela ilumina os teus passos, ela aquece o seu caminhar, ela te traz esperança e te traz fôlego de vida e te dá caminho para que você possa sair dessa escuridão. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém.